tem decisão. Para los hermanos, os argentinos, eles encaram os paraguaios, é clima de decisão. Se a Argentina perder, adeus tia Chica que me vou e tu fica. E as informações desse jogo, alô Luan Soares, de volta, de retorno, vem comigo, cara. De retorno aqui no Placar Transamérica para falar a respeito da seleção argentina e da seleção paraguaia. As duas equipes se enfrentam hoje no estádio Mineirão às 9h30 da noite. Estão muito pressionadas após resultados muito ruins na primeira rodada. A seleção argentina perdeu na primeira rodada pelo placar de 2-0 para a Colômbia e a seleção do Paraguai empatou em 2-2 com a fraca seleção do Catar. Para esse jogo, a seleção argentina deve ter mudanças no ataque. O atacante Agüero deve dar lugar ao atacante Lautaro Martínez, jogador da Inter de Milão, e que se destacou bastante do Racing. E também o atacante Di Maria deve dar lugar ao Depou, jogador de meio campo, e que se destacou na derrota para a seleção da Colômbia. Outra mudança deve ser na lateral direita, onde Saravia deve dar lugar ao lateral esquerdo Casco. O jogador deve jogar improvisado, até porque a seleção argentina convocou apenas um lateral direito de origem e com isso os jogadores devem jogar improvisado. O Saravia não foi bem na derrota para a Colômbia, com isso deve ter uma mudança. Já no Lionel Messi, esse sim, titularíssimo da equipe da Argentina, teve uma conversa, como eu falei ontem, com os jogadores, tentando motivar para essa partida contra a equipe do Paraguai, assim como uma conversa com o técnico Scaloni, para que o estilo do jogo da equipe da Argentina mude também a postura da equipe no jogo contra a equipe do Paraguai. Já a seleção paraguaia pode ter apenas uma mudança, onde o atacante Derlis Gonçalves dos Santos pode entrar nessa partida contra a seleção da Argentina. Vamos esperar, deve ser um jogão esse jogo entre Argentina e Paraguai, e as duas equipes precisam da vitória para conseguir suas classificações à próxima fase da Copa América. Lembrando que a seleção da Colômbia entra em campo logo mais contra a seleção do Catar, e aí se a Colômbia vencer vai a 6 pontos, o que obriga a Argentina e Paraguai vencer depois para conseguir suas classificações. Depois haverá só mais uma rodada e aí a pressão pode cair muito em cima dos jogadores e também da comissão técnica das duas equipes. São essas informações sobre a Argentina e Paraguai aqui no Placar Transamérica. Grato, Luan Soares, trazendo informações desse jogão envolvendo Argentina e Paraguai. Eu não vou torcer para a Argentina, eu estou arriscando aqui o palpite. O Paraguai ganha hoje de 1-0 e elimina. Não quero te influenciar. O problema da seleção argentina, se você pegar o elenco da seleção, é um dos melhores elencos que tem. Aí quando você tem um Messi no meio de campo, quando você tem um Agüero, quando você tem um Di Maria, você tem jogadores de alta qualidade, jogadores decisivos. Só que a Argentina, ela é forte individualmente, mas ela não consegue transformar essa força individual numa força coletiva. Então a seleção da Argentina coletivamente é uma seleção fraca. Agora, individualmente, tem jogadores, cara, que desequilibram. O Paraguai, pelo que eu assisti contra a seleção do Catar, o Paraguai é uma seleção guerreira, uma seleção, sabe, de determinação. Não tem valores individuais, né? Mas ali no espírito coletivo, na força, na raça, tenta fazer alguma coisa. Então é um jogo bastante difícil. Agora, só que a Argentina, como eu falei, tem valores individuais. Valores individuais que, no lampejo, um Messi pode fazer 3 gols, né, numa partida como essa aqui. Então, esses valores individuais podem acontecer de brilhar, né? Mas coletivamente, infelizmente, a seleção da Argentina é muito fraca.